Olá, boa tarde. Estamos de volta às lives. Último dia do primeiro mês do ano. Está a entrar a nossa convidada maravilhosa. Uns instantinhos. Em 3, 2, 1. Tan, 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 tan. Está quase. Já aqui estou. Ah! Olá, Olá, já aqui bem-vinda! estou. Estava aqui à procura do linkzinho do botão e eu, o que será? O que será? Eu não estou a fazer Já cá bem. estamos. Já cá estamos. Pronto. Olá, Femida, Olá, Sandra, bem-vinda. boa tarde. Obrigada. Obrigada eu por teres aceito o meu convite e olha, eu parto já do meu exemplo para entrarmos no tema se parecer bem. Enquanto eu estava aqui à procura do link, eu imediatamente pensei, o que é que eu já estou a fazer de mal? Oh my God! Logo Temos assim, sempre a instantâneo. tendência, não é? Temos sempre essa tendência para pensar que estamos sempre a fazer alguma coisa de errado. É verdade, é verdade. Então, olha, família, és assim a primeira convidada do ano 2023 aqui na minha página. Obrigada por teres aceito Obrigada estares eu, aqui obrigada comigo. eu. Quem me segue aqui no meu perfil já me tinha perguntado: Oh Sandra, então nunca mais as lives? Pronto, é hoje. Estamos a inaugurar com uma convidada especial que tem alguns pontos em comum comigo. Eu já te passo a palavra, comida para te apresentares, mas para além de outras coisas, um pontinho em comum que nós temos é que somos ambas mães e também professoras de yoga e também reikianas, entre outras coisas. Mas eu passo a palavra, família, também para te apresentares e para te sentires acolhida aqui na minha casa virtual. Obrigada. Antes de mais, muito obrigada. Foi mesmo assim, foi mesmo, senti-me mesmo muito lisonjeada de ser a primeira convidada do ano e sem dúvida alguma que já nos tínhamos identificado, digamos assim, precisamente por estes pontos que tu disseste em comum. E quem sou eu? Como a Sandra disse e disse bem, somos mães, acima de tudo, mães, mulheres, professoras, somos assim um conjunto de coisas e acima de tudo somos natureza também, somos universo, somos tudo em nós, portanto tudo aquilo que existe fora existe dentro. Sou terapeuta, trabalho com Reiki, trabalho com mesa radiónica, como a Sandra disse bem, também trabalho com yoga, dou aulas de yoga a crianças. Trabalho com tarot, com mindfulness. Portanto, foram tudo ferramentas que eu fui encontrando no meu próprio caminho, que fui usando em mim e que depois acabei por querer trabalhar precisamente para levar isso a outras pessoas também. E então, Família, às vezes as pessoas vão se perguntando, mas porquê é que estás sempre a querer fazer tantas coisas? Porquê é que estás sempre a querer aprender mais e mais e mais? Eu partilho assim, o meu sentir e depois tu dirás o teu, se te parecer bem. Há uma necessidade, em primeiro lugar, que é para que eu própria me sinta melhor, para que eu própria me consiga compreender melhor, lidar comigo própria. E foi este meu caminho de autodescoberta que me levou aqui a conseguir ter coragem de falar do tema de hoje, que é como é que nós nos libertamos deste peso que eu já achei que estava sozinha no mundo durante muito tempo e depois fui-me apercebendo que não. Como é que nós nos libertamos desta culpa, deste sentimento de culpa por querermos aprender mais, por querermos sentir-nos melhor e este acumular, às vezes, de ferramentas, como tu disseste bem, que vais, não é colecionando, que vais reunindo é, é.
e que atualmente colocas ao serviço, num primeiro momento, pelo menos para mim, é para mim mesmo, é para que eu me sinta, para que eu me entenda, para que eu me conheça melhor. Exatamente. Contigo exatamente a mesma coisa, que às vezes aquilo que acaba por acontecer, eu falo pela minha própria experiência, que é, e acho que muitas mães vão se identificar com isto, que é chegarmos a um ponto de ruptura, de esgotamento, parece que estamos no fundo do poço e esquecemos de nós. Então há sempre uma determinada altura em que o universo diz: ok, agora chega, vamos lá então trabalhar, porque nós também merecemos. Nós também merecemos, damos tanto de nós aos outros, e onde é que nós estamos para nós? Então, quando chegamos a essa altura do desespero, por assim dizer, e através do coração pedimos ao universo: eu quero uma mudança na minha vida, o universo manda a mudança. E então foi um pouco por aí que começou, e eu fui fazendo isto, e depois acho que temos muita tendência para precisar da validação de quem está de fora. Alguém que me valide que eu preciso disto e eu sou boa nisto. E então vamos fazendo isto. Mas isto, eu não sei se isto me chega para eu chegar a algum lado. Então agora eu vou experimentar mais aquilo. E amanhã identifico-me com outra coisa. E agora vou experimentar aquilo. E depois, lá está, vamos acrescentando à bagagem isto e mais aquilo e mais aquilo. E na realidade, tudo o que nós precisávamos trabalhar era o que estava dentro. Okay? E às vezes levamos algum tempo a perceber que se calhar não precisávamos daquilo tudo. Mas está tudo certo. Tivemos que ir lá fazer a experiência, tivemos que ir lá experimentar e aprender aquilo. E pelo menos eu, aquilo que senti foi que tudo aquilo que fiz, não me arrependo nada daquilo que estudei e que fiz até agora, também me possibilitaram olhar para as outras pessoas e vê-las na sua forma mais completa. Uhum. Acho que é um pouco por aí também. Essa frase tão poderosa que tu disseste, que às vezes nós estamos num ponto de cansaço tão grande que é como se gritássemos para o ar: alguém que me ajude, né? Esse pedido a algo superior a nós, seja lá o que for, né? O universo, o que tu acreditas, alguém que me ajude. Mas eu acho que há um caminho interno que pode ser muito doloroso e muito, muito longo, que é tu ganhar desta coragem, nem que seja de olhares para cima e dizeres: alguém que me ajude. Há pessoas que estão neste registro anos e não se permitem sequer dizer em voz alta, quanto mais dar o passo de chegar perto de algum profissional, independentemente da área que ele seja, e pedir ajuda. É verdade, E não sei se tu ouves muito, Sandra, mas aquela expressão, eu ouço muito isto, que é: mas eu já fui assim há tantos anos, eu já vivo nisto há tanto tempo, não faz mal, eu continuo assim. As pessoas anseiam por mudar, mas a realidade é que aquela dor que elas vivem há tanto tempo, ainda assim consegue ser mais confortável do que partir e fazer a mudança. Porquê? Porque o desconhecido muitas vezes mete mais medo do que a dor que vivem atualmente. E o lidar com a dor e o tratar a dor dói muito. Então, às vezes, quase que é mais confortável aguentares e habituares-te à dor, porque depois já a toleras e já te habituaste a ela, do que te permitires tratá-la. Será? Porque para sarar, e nós temos muita tendência para no espaço do tempo irmos tapando, não é? Pomos uma fita por cima da ferida e pronto, ela está lá, e ninguém vê, ninguém vê e ela continua lá. A verdade é que as feridas têm que têm que secar, têm que cicatrizar, e para isso não podem estar tapadas. Têm que respirar para cicatrizar. Então é esse bocadinho que tu dizes que dói porque temos que a deixar aberta. Uhum. Não é? Neste processo e depois de eu ter ganho coragem e de publicar aqui, ok, vamos lá falar sobre a culpa. Em tempo já falei do merecimento, que também é desafiante sentir-te merecedora do que quer que seja, e a culpa está muito ali disfarçada, mascarada com muitas coisas. E às vezes eu dou por mim a pensar como é que as pessoas percebem se realmente se sentem ou não merecedoras ou culpadas de determinada coisa. E da reflexão que eu fiz e das pessoas que vou acompanhando
tu podes verbalizar que eu não me sinto bem em fazer isto ou aquilo, eu não tenho tempo, eu até gostava, mas não posso por esta razão ou pela outra. Se eu fizesse isso, o que é que iriam pensar de mim? E este tipo são 3 afirmações principais que eu costumo ouvir mais vezes, não sei se contigo também são estas ou semelhantes, que eu analiso e penso, ok, isto é mesmo a verdadeira razão ou é ali aquela... A desculpa. A desculpa. A A desculpa que... a desculpa para justificar o permanecer ali. Mas na realidade, a verdade é que as pessoas não estão bem muitas vezes ali onde estão. Então, mas é esse medo da mudança que as leva a continuar ali. A questão é, quanto mais desalinhadas nós estivermos connosco e quanto mais culpa nós sentirmos, nesse sentido, mais tudo aquilo que está à nossa volta vai estar desalinhado. A verdade é essa. Porquê é que eu hei de sentir culpa? E como é que se chega a essa conclusão que, ok, eu estou um bocadinho desalinhada aqui? Tem que se sentir a dor, verdadeiramente. A questão está aí. Às vezes eu costumo dizer, porque até mesmo pessoas com quem vou trabalhando e vou vendo muito ao longo do tempo e agora já digo. Ao princípio não dizia, agora já digo. Eu disse, pois ainda não doeu o suficiente, não é? A questão está aí. E as pessoas às vezes dizem, mas até mesmo nos relacionamentos nota-se muito isso. Mas se calhar eu é que não estive bem. Porquê que a culpa tem que ser nossa, sempre? E a mulher tem mais tendência para fazer isso. E porquê? Porquê que há este chavão que diz, ok, a culpa está sempre aí, a culpa está sempre aí à espreita, mas porquê? E quando dizemos, olha, vai fazer uma coisa de que gostas. Não, porque depois o horário não condiz, e tal, depois onde é que já se viu, quer dizer, eu que nunca fui sozinha fazer algo de que gosto, agora vou fazer, quer dizer, até parece mal, o que é que as pessoas vão dizer, não é? Mas porquê? O alinhamento está aí, precisamente. No ganhar consciência e no agir. E já percebemos que há um caminho até conseguirmos ganhar esta consciência de que dói, de que é preciso transformar esta dor, ainda que continue a doer, até que se transforme noutra coisa. Mas como é que isto se faz na prática, família? Que ferramentas é que tu recomendas ou que tu usas para que nós possamos libertar-nos e concretamente naquilo que ambas fazemos, que eu refiro isto muitas vezes e digo muitas vezes, façam mindfulness, façam exercício físico, yoga é das coisas mais completas que existe, porque o yoga vai atuar a vários níveis. Ou seja, eu estou a dizer isto como prática que nós vamos para dentro trabalhar em nós. Claro, nós podemos ir buscar ferramentas externas para ajudar, não é? Para impulsionar. Mas não há nada melhor do que começar na base. Boa tarde, Ritinha. Não há nada melhor do que começar na base e a base nasce dentro de nós. Então o yoga vai fazer precisamente isso. O yoga vai atuar dentro, vai expandir a nossa consciência, abrir o nosso coração, abrir tudo em nós e trabalhar depois a vários níveis. Aquilo que e a grande transformação que se nota, eu lembro-me quando comecei, Sana, quando comecei a praticar yoga, há uns anos atrás, e estava aqui uma pessoa que me conhece da altura em que eu comecei a praticar yoga, estava aqui a Paulinha, eu fiquei viciada. Eu, se não fizesse yoga um único dia que fosse, o corpo pedia para fazer. Uhum. As pessoas têm muita noção que o yoga, pronto, vão ali fazer meia dúzia de alongamentos e já está. Já está. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso, porque vai atuar em todos os níveis. Mentalmente, então, quando nós, ao fim do dia, Sandra, não é? Quando chegamos a casa cansadas e é preciso libertar aquela energia de cansaço e dizer assim, bolas, eu mereço um bocadinho para mim, o que é que eu vou fazer neste bocadinho? Então vamos lá trabalhar as minhas várias dimensões, se assim dizer. É? Mas eu costumo dizer isso e yoga é uma das ferramentas comuns às duas, tal como o mindfulness, e às vezes as pessoas perguntam, Sandra, mas o que é isso do mindfulness?
Olha, é estarmos aqui as duas à conversa, por exemplo, isto é um nível mais simples, e só estarmos a pensar naquilo que estamos a dizer uma à outra. Por exemplo, Exatamente. como Só o aqui assim? e agora. Só Exatamente. isto? Ok, há mais coisas no teu pensamento, há mais coisas que vais ter que fazer a seguir, há imensas outras coisas que já fizeste antes, ok, e tu vais te lembrar disso, já aconteceu, mas aqui, está aqui e agora. E é um exercício Sim. difícil de tu É, cada vez estás mais presente e atenta àquilo que estás a dizer, à forma como articulas as palavras, à forma como tu respiras enquanto falas, à forma em como não tens tempo para respirar porque teimas em tal andar e em um qual. ritmo Tal e qual. alucinante É verdade. e, e depois há alguém me pergunta, mas então isso do yoga agora eu vou ter que andar aqui a fazer piruetas ou acrobacias, isso não é para mim. Então ajuda-me lá aqui a desmistificar que o yoga é mais do que ficares em O yoga é muito Om, mais do que isso. Ok, o yoga exato. tem as várias componentes. Claro que tem a parte física, efetivamente, e que as pessoas às vezes olham e veem as posturas que nós estamos a fazer e dizem: Ah, mas eu não sou capaz de fazer isso. Como é que tu consegues fazer isso? Até as crianças me dizem isso. Ah, professora, eu não consigo fazer isso. Isso dói-me aqui, dói-me aqui, dói-me ali. E eu às vezes digo-lhe assim: vocês são piores do que eu. Se eu tenho este tamanho e consigo fazer, vocês que são todas terrinhas, conseguem fazer também. A questão é, precisamente, que o yoga traz essa consciência para o aqui e agora. Uhum. Foca, centra, onde é necessário a atenção estar. Então a atenção, naquele momento em que nós estamos a fazer a prática, a atenção está onde está em nós, nas nossas Exatamente. necessidades. E naquele momento eu estou a fazer algo que me vai acolher a mim mesma. Eu estou a suprir a minha necessidade mental, porque eu vou abrandar a fluidez de pensamentos. Eles vão continuar a fluir, como eu digo, o pensamento nunca para, ele vem, vai, e de repente estamos ali muito focados e de repente lembramos o que é que vamos fazer para o jantar e, Olá, e o que é que. Pedro. Não é? Boa tarde, Pedro. E o que é que amanhã eu vou levar de manhã, não sei, para a escola da criança? Ou seja, há um conjunto de coisas que vão continuar a acontecer. Claro que sim. É, e os desafios também vão continuar lá, não é? A pessoa tem um problema para resolver. Ah, eu não consigo parar a mente. Não é para parar a mente. A questão está Olha, aí. tenho uma aluna, sem querer interromper, mas já interrompendo, Diz, diz, eu diz. comecei a minha vertente de professora de yoga com crianças. E o meu boom cá dentro e no impacto assim maior era quando eu fazia as aulas mãe e filhos, ou pais e filhos, normalmente eram as mães que vinham, e de há 3 anos para cá tenho vindo, de certa forma, a especializar mais com as mães, né? Ainda que a metodologia seja a mesma, são as mães que mais vibram com as aulas e explico-te porquê. Porque era aquele momento só para elas, ainda com a presença Exatamente. das crianças, o que era Sim. bastante, era assim a cereja no topo do bolo, mas permitiam-se, primeiro, perceber que era seguro abrandar o ritmo veloz em que andavam, e que até conseguiam sentir o corpo de outra maneira, É, conseguiam ter tempo para respirar, que esta era uma das expressões que mais diziam, eu tenho lá o tempo para isso, eu nem tenho tempo para respirar, quanto é. mais estar aqui a fazer yoga. E este acolhimento daquilo que tu disseste, do que tu sentes no teu corpo, só se consegue, pelo menos eu só consigo, e das mulheres que tenho acompanhado, elas também só conseguem quando se permitem abrandar e fazer um movimento, se calhar, diferente do que aquele que fazem no seu dia a dia. Sim. E esta é uma das formas de acolher o yoga no corpo, porque É, é tão isto, não é? É a relação de é, nós connosco e com o nosso corpo. é impossível haver alguém que faça 10 minutos de yoga e a seguir vai dizer que ficou igual àquilo que estava. Ô, É Giovana, impossível. obrigada. Desculpa, estava aqui um comentário do Jaime Giovanni. Claro, pode compartilhar, sim. Nós agradecemos. Nós É uma agradecemos, honra. obrigada. É impossível alguém ficar igual antes e depois da prática de yoga. E é como te estou a dizer, bastam 10 minutos. Porque, por exemplo, nas Às vezes crianças, as menos, crianças não às vezes conseguem menos, ter, sim. às vezes menos, as crianças não conseguem ter tanto tempo, mas às vezes até um adulto que ao fim do dia vem cansado, que a única coisa que quer
é que já está a pensar no jantar, já está a pensar que tem que dar banho às crianças, já está a pensar que tem que pôr as crianças para dormir e que depois ainda tem que ir fazer mais isto e aquilo. E as mulheres têm muita tendência para fazer isto, porque acham que têm que carregar o mundo às costas e que elas têm que chegar a todo lado. E então os outros primeiro. E elas, se houver espaço lá um dia, lá se encaixa em algum espaço. A questão é, e tocando aqui na questão de porque é que temos que carregar essa culpa, porque isso é uma culpa. Então acaba por estar relacionado com o não merecimento. Eu não mereço. Porquê? Porque eu sinto culpa. E sinto culpa de quê? De fazer uma coisa que eu gosto? O eu fazer uma coisa que eu gosto nutre o corpo a nível físico, a nível emocional, a nível mental. Nutre energeticamente também, porque o yoga vai ajudar a trabalhar imensos pontos no nosso corpo e, portanto, vamos revitalizar a energia no nosso corpo, para além de que, quando trabalhamos vários pontos no nosso corpo, vamos trabalhar a nossa criatividade. E as mulheres, com a energia feminina que têm, nascem com um dom de trabalhar a criatividade e de trazer a criatividade ao mundo. E o que é que fazem? Anulam essa criatividade, porque eu não tenho tempo para fazer. Então, olha, família, eu vou partilhar contigo a estratégia que eu consegui encontrar e pedi ajuda. É claro que pedi ajuda profissional e depois pedi ajuda dentro de casa, né? Pedi ajuda. O pai dos filhotes ajudava e continua a ajudar e apoia imenso e vê, para além do óbvio, vê as potencialidades que às vezes eu própria não vejo e sou muito grata por isso. E os filhotes foram, assim, a chave mestra para que eu me rendesse ao meu merecimento, porque eu era dessas e dizia depois, e estava sempre tudo à frente. Às vezes ainda continua a estar, porque este é um treino que nós temos que fazer. Eu já percebi que é para a vida, não é? Não aprendes uma vez e já aprendeste para sempre. É mentira. Então é preciso ter isto muito bem presente em nós, porque senão depressa voltamos ao padrão anterior. E vão haver dias em que isso acontece, nós também estamos em baixo, é normal, ok? As coisas não correram nada bem e aquilo vem por ali abaixo. Claro, mas a estratégia que eu encontrei foi incluir a família nesta rotina e dizer como é que eu me sentia e explicar em que momentos é que estava mais tensa e menos tensa, tendo coragem para dizer as razões, e isto vai ajudar a que a dinâmica familiar se vá transformando também até com mais gentileza para todos. Para todos, é verdade. Portanto, não é excluir, não é sentirmos que enquanto mães e mulheres e profissionais ativas, empreendedoras, whatever, nós estamos a roubar tempo ou o que quer que seja, porque nos estamos também a valorizar esta necessidade que o nosso corpo precisa e grita connosco. Tu precisas de fazer alguma coisa por ti. Não é sentires que estás a roubar alguma coisa, é integrares isso na tua rotina, que acredito que se és mãe e mulher tens 1001 tarefas sempre. Mas a encontrares, eu chamo-lhe assim as micro ações. São segundos, pequeninos segundos somados várias vezes ao longo do dia já dão minutos. Então, assim a estratégia mais rápida que eu costumo inspirar as outras mulheres a fazerem é pelo menos 2 vezes por dia, ainda que não pratiques nenhuma atividade física, não faças yoga, não queiras sequer experimentar, está tudo certo. Mas pelo menos sente o teu corpo da cabeça aos pés 2 vezes por dia. Se as pessoas ouvissem o corpo. Exato. Não elas dizem, moça, mas sei lá eu fazer isso, como é que se ouve o corpo? E eu costumo dizer a brincar, já te espreguiçaste hoje? É verdade. E a maior parte das pessoas diz-me, não, nem me lembrei de me espreguiçar. Ok, começa por aí. Exatamente, porque o espreguiçar tem várias funções, para além de distender a energia no nosso corpo, porque ela às vezes está concentrada em alguns pontos. Eu não sei se ao princípio, quando eu comecei a meditar, isto acontecia-me, depois deixou de acontecer, que era eu tinha espasmos quando meditava. Porquê? Porque tinha pontos do corpo que tinha muita energia concentrada e que não era capaz de escoar de outra forma, precisamente, e então estava concentrada, então quando ia meditar tinha espasmos. Depois, como é que ela começou cada vez mais a estar mais liberta? Com o yoga, precisamente. Okay? Com a prática das duas coisas, e o yoga ajudou precisamente
E depois há uma coisa muito engraçada que acontece, que é muito simples das pessoas perceberem, que é fazer uma postura de equilíbrio, por exemplo, vai-nos dar a perfeita noção daquilo que se passa no nosso cérebro. Se eu vou fazer uma postura de equilíbrio e caio para a esquerda, ou caio para a direita, ou não me consigo pôr, não me consigo equilibrar, então aí está o sinal do meu corpo a falar comigo e a dizer que a minha mente e o meu cérebro não estão em equilíbrio. Uhum. Então, automaticamente eu posso ler isso como, se eu não estou em equilíbrio, aquilo que está à minha volta, aqueles que estão à minha volta, vão vibrar na mesma coisa. E é como tu dizes, integrar. Porque aquilo no qual nós vibramos vai depois criar uma harmonia com tudo o resto. Sem Então, dúvida. há muitas formas muito simples de nós conseguimos ler o nosso corpo, precisamente. E ele nos dizer como é que nós estamos. E depois nas próprias posturas de yoga, não é, Sandra? Cada postura vamos trabalhar uma parte diferente do corpo. Claro que sim, claro que sim. Dependendo daquilo que o corpo vai manifestando. Até podemos não fazer aquela rotina enorme de fazer as posturas todas, etc. Ok? Então vamos deixar o corpo mostrar como é que nós vamos fazer. Caso há uma prática que eu gosto muito de fazer, que é no momento de iniciar ou de encerrar a aula, há espaço e há tempo para que cada pessoa sinta o seu corpo. Não há certo nem errado. O corpo vai mexer como ele tiver Exatamente. vontade de mexer. Ai, mas eu não estou a fazer. Não interessa. Permite que o teu corpo comunique contigo. E a forma do corpo comunicar connosco pode ser por pensamentos, por dores, por movimentos, por silêncios, por indisposição. Há várias formas. Há formas positivas e há formas mais desafiantes. Basta estarmos com atenção. E este é um treino, para mim foi difícil, para as pessoas que eu vou acompanhando. Percebo que também é difícil aprender, mas como é que eu falo com o corpo? Como é que eu sinto o meu... Oh, Sandra, mas há uma coisa que eu gosto muito de fazer com os miúdos e que depois estendi aos adultos, que é, e eu vou dizer aqui em direto, pergunta ao teu corpo onde é que ele sente a alegria Tal e qual. e a tristeza. E o corpo manifesta. É impossível não manifestar. Manifesta sem dúvida. E eu aprendi com o meu filhote mais novo, que quando fiz esta pergunta a fazer este exercício em mim, e disse em voz alta, e ele disse, mãe, a minha tristeza eu sinto nas orelhas. E eu, nas orelhas? Porque para mim está aqui mais ao nível digestivo, sabe? Mais aqui abaixo. Sim. E eu fico com as orelhas muito frias. Ok. Pronto, lá está. Cada Depois, um vai manifestando em pontos diferentes do corpo. E agora, pegando um bocadinho na questão da valorização, como nós dissemos aqui, a valorização, ao contrário daquilo que a grande maioria pensa, não tem a ver com ego. Tem a ver com eu valorizar aquilo que eu tenho dentro, os dons que eu tenho dentro, eu gostar de mim, eu nutrir-me a mim, tal e qual como qualquer outra pessoa faz. Nós viemos, ou supostamente estamos aqui no universo, estamos aqui na Terra e não nos podemos valorizar. Aliás, nós muitas vezes falamos em valorização e à espera que ela venha de fora. De onde é que ela tem que vir primeiro? Ela não vai acontecer vinda de fora se eu não me valorizar, se eu não valorizar o meu trabalho, se eu não olhar para mim e não for capaz de dizer eu amo-me. Eu digo muito isto nas aulas, é olhar todos os dias para o espelho e eu dizer eu amo-me. E acho é tão difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. Eu uso um mantra nas aulas que aprendi quando tirei a formação de yoga e as meninas gostam imenso quando chegam ao final da aula. Ficam assim todas muito, muito. Porquê? Porque o mantra é eu sou luz, eu sou divina, eu sou amor, eu sou amorosa. Ou seja, é tudo aquilo que nós devemos olhar para nós e sermos capazes de dizer, porque é isso que estimula, é isso que nos eleva, é isso que nos valoriza. E isso manifesta-se de fora depois, não é? Em tudo aquilo que nós vamos fazer depois na nossa vida, nós levarmos essa energia, sabendo que nos valorizamos por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, é essa energia que nós vamos colocar em tudo na nossa vida. Sem dúvida.
E no Não, início da nossa conversa tu dizias que é verdade, às vezes à medida que vamos investindo e vamos sentindo sim, benefícios em nós, há aqui este limbozinho que ainda estamos à espera que alguém valide aquilo que estamos a fazer, que realmente resulta, que dá benefícios. E, e a valorização que tu falas agora e que eu tive o mês de janeiro todo a falar com mais foco nesse tema, vai muito, vai muito bater aí, que às vezes é normal nós termos aqui tipo um lado mais luminoso e um lado mais sombrio. O lado mais sim, luminoso diz ok, bora lá, sim, continua. O lado mais sombrio espera que alguém venha aqui dar a palmadinha nas costas, ok, é, estás a fazer bem, é, continua. É é verdade. normal. Então, se nós aceitarmos que há estes dois lados que comunicam um com o outro, está connosco. E quando nós deixamos de esperar que venha alguém exterior, independentemente de ser mais próximo ou não, de ser de família ou de ser a nível profissional, não importa. Quando nós aliviamos essa carga e deixamos de Essa estar carga. à espera que alguém venha dizer: olha, boa, continua, fizeste bem, vais ser reconhecida por isto ou por aquilo, há um peso que sai e não justifica às vezes a pressão em que as pessoas vivem, É porque se verdade. vive naquele registro à espera, estás permanentemente à espera do quê? Tal e qual. E a dualidade, como tu dizes, a dualidade está sempre presente em nós, nós somos seres duais. Portanto, vamos ter coisas que nós próprios não gostamos tanto em nós e vamos ter coisas que adoramos fazer. Então, porquê que não agarramos nessas coisas? Nós adoramos em nós e não as E bora lá. impulsionamos, não é? Não as trazemos para fora. Bora! E podemos fazê-lo usando precisamente o yoga. É uma forma de o fazer. Estimular o Sem corpo, dúvida. trabalhar pontos do corpo, até porque o yoga vai ativar um conjunto de coisas, inclusive o sistema imunitário da mulher, tudo, da mulher e do homem, mas neste caso estamos aqui a falar, ou seja, sistema imunitário, a parte da concentração, a parte do foco, tudo é ativado. Respiração, saúde Tudo. mental, os estados de ansiedade que estão elevadíssimos, o stress que anda aí não vai e vem, a energia. Eu gosto muito de falar de produtividade e de Sim, regularmos os níveis de energia ao longo do dia, que eu sinto diferença em mim quando pratico mais tempo, menos tempo, quando estou por alguma razão 1 ou 2 dias sem praticar yoga, também me acontece, né? Somos humanas sim, e não sim, sim. fazemos tudo direitinho todos os dias, é mentira, pelo menos no meu caso não é Não, eu verdade. também não faço. E o corpo sente. Sim, E a minha concentração também se manifesta. Os meus níveis de energia também se manifestam. Eu sei que sou mais produtiva se fizer determinada prática ou se não fizer. O sono também completamente. é diferente, no meu caso. Sim, sim. Não, mas Então, é diferente. Nós estamos a trabalhar todo o nosso sistema energético, todo o nosso sistema mental, todo o nosso sistema emocional. Automaticamente o sono fica diferente, a nossa predisposição durante o dia é diferente, a nossa disposição para os outros é diferente. Porquê? Porque eu passo a ter disposição para mim. Então eu vou passar a ver a vida e aí acontece a expansão de consciência. A minha visão da vida passa a ser outra. Então eu passo a perceber o que é que eu gosto de fazer, no que é que eu sou boa, como é que eu devo tratar as pessoas, como é que eu estou para as outras pessoas. Então nem tudo à terra, nem tudo ao mar, não é? Como se costuma dizer, não é? E as pessoas acham que só se validam quando dão tudo, não é? E não é mas assim. repara, tocaste aí numa frase que até dói de ouvir. Quando tu dás tudo, ficas sem nada, não é? Exatamente. Então, tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber, E o até para receber. ti própria, não é? Eu recordo-me já ter trazido aqui várias vezes essa mensagem que é o próprio fluxo da vida e o fluxo da abundância na nossa vida funciona com isso. Dar e receber. Uhum. Se eu não me permito receber, e neste caso dar-me a mim mesma e receber de mim mesma, eu já estou a cortar o fluxo. Uhum. Então vão haver coisas na minha vida que vão começar a não funcionar tão bem. Sem dúvida. E tocaste aí, já referimos as duas, uma palavra que, do que eu me vou percebendo, há pessoas que têm dificuldade em compreender. Como é que é isto, família? Oh, Sandra, como é que é isto de ter consciência disto ou daquilo? É como tu disseste, é quando tu percebes, quando tu compreendes e sentes no teu corpo
que se fizeres determinada ação, o resultado é este. E tu percebes isto. Há aqui uma ligação direta entre o que tu fazes e o que tu sentes. Então isto é ganhar consciência. Quando tu fazes ou quando tu não fazes, é esta percepção, é este compreender que é tal consciência. Não é nada assim de Não, é uma coisa muito simples, exatamente. É algo mesmo muito mais simples do que as pessoas às vezes olham e dizem, pronto, aí agora vem-me falar em consciência. Afinal é isso. Aqui qualquer coisa. Sabe qual? É uma coisa extremamente simples que todos podemos trabalhar e lá está. 10 minutos de prática, por exemplo, todos os dias, que seja, vai ao fim de umas poucas semanas, se calhar, fazer toda a diferença. E se calhar ao fim do primeiro dia, em termos de sono, já vai fazer muita diferença. Em termos de disposição, experimentem fazer ao final do dia e de manhã, quando acordarem no dia a seguir, vão ver a disposição com que acordam. É verdade. Então, família, assim, para encerrar, eu partilho aqui uma prática que qualquer pessoa, se fizer, já vai sentir benefícios, sem dúvida alguma, e é uma das formas que eu encontrei e que inspiro outras pessoas a fazerem, a aliviarem o peso até que se consigam libertar, porque sim, é possível libertar-nos deste peso, em especial nós mães e mulheres, da culpa de desejarmos satisfazer as nossas necessidades, que são legítimas, tal como dormir, comer, beber água. Tal e qual. Então, assim, uma prática super simples é o alongamento, que eu chamo de espreguiçar com estilo, de manhã e à noite. Antes de saíres da cama e despires o pijama, alonga-te ainda no conforto da tua cama. E à noite, antes de vestires o pijama, enquanto despes a roupa e tratas da tua higiene, faz de uma forma mais exagerada, porque às vezes as pessoas têm receio em render só espreguiçar. Ok, então alivia esse peso também e faz os movimentos que já fazes todos os dias de uma forma assim maior, como se fosse demorar mais tempo. Eu tiro a camisola assim, então eu vou tirar assim. Pronto, isto é uma das formas que eu encontro de maior simplicidade, de leveza, para tu trazeres aos bocadinhos tempo para ti, espaço para o teu corpo falar contigo. Parece que às vezes pode parecer que, e as pessoas muitas vezes não fazem porque dizem que não têm tempo, pode parecer que é uma perda, entre aspas, de tempo, mas essa perda que hoje é perda, amanhã vai ser um enorme ganho. Porque vai ser um ganho a todos os níveis. Mesmo. Não é, Sandra? Então, olha, se tiveres assim uma mensagem final para também não roubar demasiado tempo. Experimentem praticar. A Sandra se calhar coloca mais do que eu. Vejam o perfil da Sandra. Vejam as práticas que a Sandra coloca. Experimentem fazer algumas das práticas. Eu iria dizer, não sejam tão resistentes, embora vão sempre haver pessoas que são resistentes, mas experimentem fazer uma prática, 2 práticas, até com as crianças lá em casa, que torna a coisa ainda mais divertida, não é? Experimentem fazer com as crianças, porque em muito pouco tempo vão perceber que diferença é que faz. Aliás, basta fazerem 1 ou 2 exercícios para perceberem que se calhar terminam o exercício muito mais leves. E é essa leveza que toda a gente quer nas suas vidas. E levar para tudo na sua vida. Então é com essa leveza que devemos encarar esta prática e a leveza que ela também nos traz dentro e fora. É um pouco isto. Sem dúvida. E se ainda houver muita resistência em mexer o corpo, em sentir e dar-lhe tempo para que ele converse contigo, podem fazê-lo de uma outra forma. A outra forma ainda mais simples e se calhar menos, é mais indolor, que é a família ter uma prática que eu também sigo e que me inspira muito, que é a carta do dia ou a mensagem da semana. Às vezes o nosso momento de valorização é tão simples e poderoso quanto isso, que é vermos alguma mensagem que chega quase sempre na hora certa. Então,
Sigam também o perfil da família, que há esta prática diária que ela tem e Que eu que vai tenho, que eu trago inspirar. muito. Sim. Às vezes lá está. É, assim como é a pequena prática de yoga, que basta um bocadinho, às vezes lá está, é um sinal, é apenas uma mensagem que nos vem mostrar por onde é que é o caminho. Mesmo. Então, Tá? olha, obrigada, família. Obrigada, Há de eu. facto. Foi um gosto enorme, a sério. Então, olha, para toda a gente que aqui está ou quem vai ver depois, uma prática que podemos fazer todos aqui, é elegante, é prazerosa, traz-nos benefícios e eu vou desafiar-vos todos a fazer. Estejam em direto ou não, quando virem, façam. É muito, Façam. muito, muito simples. É inspira pelo nariz ou pela boca, não importa se estás obstruído, interessa que o ar entre, mas também interessa que ele saia. E enquanto fazes este fluxo de entrada e saída de ar do teu corpo, tu trazes a mão direita ao ombro esquerdo, a mão esquerda ao ombro direito, deita o ar fora e dá-te aquelas pancadinhas, sabes, nos ombros que às vezes estás à espera que venham, sabes lá de onde, dá tu, de ti para ti. E este exercício também tem aqui uma mensagem neurocientífica, não é? Que vai ajudar aqui os nossos dois hemisférios a comunicarem com o outro. Então, a nível científico, há todo um circuito neuronal que acontece no nosso cérebro, mas também acontece no nosso corpo. Então, é tão só isto. Dá-te essas pancadinhas de conforto e depois para e dá-te mesmo um aconchego, um embalo. E o meu mantra é este: inspira, expira, sorrite. Muito obrigada, Sandra. Obrigada. Obrigada. Uma boa semana a todos e até à próxima. Até à próxima.